por que o ciclismo ainda é dominado por homens? O ciclismo, em suas diversas formas, seja como esporte, lazer ou meio de transporte, ainda é um ambiente predominantemente masculino. Mas essa desigualdade não tem base biológica, física ou natural. Ela é o reflexo de uma complexa teia de fatores culturais, sociológicos, psicológicos e estruturais que, historicamente, afastaram as mulheres da bicicleta. Para entender essa disparidade, é preciso olhar além do selim e das rodas e enxergar as raízes profundas que moldam comportamentos, percepções e acessos desde a infância. Número 1. Papéis de gênero e condicionamento social. Historicamente, o ciclismo, assim como outros esportes, foi construído como um território masculino. Desde cedo, meninos são encorajados a correr riscos, explorar e competir. A bicicleta, nesse contexto, torna-se símbolo de liberdade, velocidade e conquista. Enquanto isso, meninas são, muitas vezes, direcionadas a atividades mais cotidianas, protegidas, rotuladas como delicadas ou femininas. Essa divisão simbólica se internaliza com o tempo. O que parece ser apenas uma escolha pessoal, não me interesso por ciclismo, é, na verdade, o resultado de uma formação social que molda o que cada gênero considera adequado ou natural fazer. Assim, o ciclismo deixa de ser apenas um esporte e passa a ser um marcador de identidade. Número 2. Segurança, assédio e a percepção do risco. Uma das principais barreiras enfrentadas pelas mulheres ciclistas é o medo. Não o medo da queda, da ladeira ou do treino puxado, mas o medo real e concreto de ser assediada, importunada ou agredida. Mulheres que pedalam sozinhas, principalmente em centros urbanos, enfrentam diariamente abordagens invasivas, olhares ameaçadores, perseguição e até assédio físico. Isso cria uma percepção de risco muito maior do que a dos homens e transforma o simples ato de pedalar em um exercício de tensão constante. Por exemplo, estudos frequentemente apontam que mais de 70% das mulheres ciclistas já sofreram algum tipo de assédio, um número significativamente maior do que entre os homens. Essa insegurança se agrava com a falta de infraestrutura cicloviária segura, bem iluminada e conectada, o que reforça o afastamento das mulheres da bicicleta. Número 3. Carga mental, tempo e mobilidade fragmentada. Outro fator que costuma ser ignorado nas análises é o impacto da desigualdade na divisão de tarefas domésticas e familiares. Pesquisas mostram que, mesmo quando trabalham fora, as mulheres seguem sendo as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos, da casa, dos pais idosos, da rotina da família, enquanto os homens tendem a ter deslocamentos mais lineares. Casa, trabalho, casa. A mobilidade feminina é fragmentada pelo multifuncional. Deixa o filho na escola, passa no mercado, vai ao trabalho, resolve uma pendência de saúde, busca a criança. Nesse cenário, a bicicleta muitas vezes não é a opção mais prática, não por falta de vontade, mas por incompatibilidade com a realidade imposta a elas. Número 4. Representatividade e sentimento de pertencimento. A ausência de mulheres no ciclismo competitivo, na mídia especializada, nos anúncios de grandes marcas e até mesmo nos grupos de pedais locais cria um ambiente de não pertencimento. Se uma mulher olha para o mundo do ciclismo e não se vê ali, não vê corpos parecidos com o dela, rotinas parecidas com a dela, histórias parecidas com a dela. A mensagem implícita é: esse espaço não é para você. A representatividade importa e sua ausência não é neutra, ela afasta, silencia e exclui. Número 5. Autoeficácia e pressão social. A falta de exposição ao ciclismo desde a infância, somada ao ambiente hostil e a ausência de apoio, pode afetar a autoeficácia das mulheres, ou seja, a confiança em sua própria capacidade de pedalar, especialmente em situações desafiadoras como o trânsito intenso ou trilhas técnicas. Além disso, muitas mulheres ainda enfrentam julgamentos sociais simplesmente por escolherem pedalar.
desde comentários sobre o corpo, roupas apertadas demais, até questionamentos sobre a sua feminilidade ou adequação ao papel social. Isso é coisa de homem. A pressão para desistir é sutil, mas constante. Número 6. Mercado, equipamentos e invisibilidade comercial. Embora o mercado de ciclismo esteja começando a se adaptar, ele ainda é predominantemente voltada ao público masculino. Há menos variedade de roupas, tamanhos, geometrias de bikes específicas para mulheres e conteúdo técnico voltado para elas. Isso reforça a ideia de que elas são exceções e não protagonistas. Como mudar essa realidade? Transformar esse cenário exige ação em várias frentes: estruturais, culturais, educacionais e políticas. Não basta dizer que a bicicleta é para todos, se o ambiente continua hostil para muitas. Aqui estão alguns caminhos concretos: infraestrutura segura, ciclovias conectadas, bem iluminadas, com acesso protegido, banheiros, vestiários e bicicletários adequados, combate ao assédio, campanhas públicas, leis específicas, fiscalização e educação sobre respeito no trânsito. Grupos de apoio feminino, incentivar e divulgar grupos de pedal só para mulheres, espaço de acolhimento e segurança. Exemplos como o coletivo Pedalinas em São Paulo ou o Bike Anjo, que oferecem mentorias para iniciantes, são cruciais para criar redes de apoio e incentivar novas ciclistas. Educação de base, desconstruir estereótipos de gênero desde a infância, mostrar que meninas também podem competir, explorar, subir montanhas e descer ladeiras. Representatividade real, dar voz, espaço e visibilidade a mulheres ciclistas, que elas sejam narradoras de suas próprias histórias, não apenas musas inspiradoras ou exceções celebradas. Iniciativas como o projeto Mulheres de Ciclo ou a presença de atletas como Henrique Avancini, que defendem abertamente a equidade de gênero no esporte, ajudam a inspirar e normalizar a participação feminina. Políticas públicas sensíveis ao gênero. Pensar a mobilidade urbana com base nas necessidades específicas das mulheres. Uma mudança em curso. Apesar dos desafios, o número de mulheres ciclistas está crescendo. Projetos, coletivos, oficinas, perfis em redes sociais e atletas têm ocupado mais espaço, quebrando barreiras e mostrando que sim, a bicicleta também é um instrumento de empoderamento, liberdade e autonomia feminina. Pedalar, para muitas, não é apenas uma atividade física, é um ato de resistência, é reivindicar o espaço, é retomar o corpo e a cidade. E quanto mais mulheres pedalam, mais outras mulheres percebem que também podem. A revolução pode vir em duas rodas.